Olá, eu sou o professor Marcos Roberto. Vamos falar um pouco então das normas técnicas para trabalhos acadêmicos, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou a famosa ABNT. Então, segundo as normas, todo o trabalho ele é constituído, conforme a ilustração, de capa, folha de rosto, sumário, texto, referências e anexos. Sendo que os três primeiros, no caso aqui, capa, folha de rosto e sumário, ou o que está entre esses elementos, são considerados pré-textuais. E o que está, deixa eu pegar aqui um cursorzinho para ficar mais fácil, e o que está categorizado pela cor lilás aqui, ou rosa, ele é considerado a parte textual. Então, esses três primeiros são considerados pré-textuais, o que vem aqui no meio é a parte textual e o que vem depois é considerado pós-textuais. E quando você numera, a numeração ela é considerada a partir da introdução, na parte textual. Né? Não se conta como quantidade de páginas a capa, a folha de rosto e o sumário, o que são considerados pré-textuais. Né? Então, não são numeradas. Considera-se a numeração da parte textual, ou seja, do início da introdução até a última página da conclusão. Então, quais são os elementos pré-textuais, né? Que são esses, não necessariamente todos, né? Mas esses daqui são considerados como elementos pré-textuais, que são eles: a capa, que é obrigatória, a folha de rosto também é obrigatória, a dedicatória, agradecimento e epígrafe são elementos opcionais, né? Não são considerados, conforme a BNT, como questões obrigatórias, você põe se quiser. O resumo é obrigatório, né? O abstract, né, que geralmente é o resumo em outras línguas, né? A mais comum usada é a língua inglesa, mas também é opcional. Porém, né, as universidades, quando você faz dissertação, né, tese e outras coisas mais, exigem, conforme o manual deles, que se coloque, né? Mas vamos colocar aqui como opcional. Lista, né, de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, né, siglas também são opcional ou são opcionais, porém é comum nos manuais das universidades, né, conforme as instruções que eles passam, ser uma exigência, né, tanto o abstract como a lista, né, ser um elemento importante na concepção deles aí. E o sumário, que também é obrigatório, né? Então, todos os trabalhos acadêmicos, seja ele relatório, seja artigo, seja monografia, seja portfólio, seja dissertação, o que for, tem que ter capa, folha de rosto, resumo e sumário, né? Sendo esses elementos obrigatórios e considerados pré-textuais. Óbvio, né? Pré é o que vem antes, né? Então vem antes da parte da pesquisa em si. E esses itens, eles não são contabilizados como páginas, né? Tem gente que coloca capa, a página 1, página 2, não deve, tá? Você só contabiliza a página, ou passa a contar o número de página a partir da introdução, que é o item que vem depois do sumário e que é a introdução. Então, tudo que vier depois do sumário, começando pela introdução, é onde vai a página 1, ou início, né, da contagem das páginas. Então, esses aqui são os elementos pré-textuais. E segundo a norma, o que são esses pré-textuais, né? É toda introdução feita, né, ou toda explicação feita no trabalho ou na monografia, dando uma aparência antes do conteúdo do trabalho. Então, dá uma aparência, né? E esse deverá ser composto, como nós já vimos, né, de capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, língua estrangeira, sumário, entre outras, né? São todos considerados elementos pré-textuais. Agora, o que vem a ser os textuais, né? É a pesquisa em si, é o que você escreveu, é o que você
trabalhou em cima da pesquisa, né? Que são esses 3 itens, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, aqui está a pesquisa que você fez, né? Não antes, né? Mas aqui dentro. Então, esses são considerados elementos textuais, né? E conforme a norma, né, o que são os elementos textuais ou elemento textual, né? Nesse caso, ele deve conter o conteúdo central, né, do que está sendo abordado no trabalho. Sendo assim composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante frisar que é nessa etapa que o autor, né, deverá abordar a sua problemática, sugerida como trabalho, colhendo as informações por vias acadêmicas e complementares. Daqui a pouco a gente vai ver a quantidade, né, de página, de escrita de cada item desse, mas eu já adianto que existem alguns autores que dizem, por exemplo, professor, quanto que eu devo escrever de introdução, quanto que eu devo escrever de desenvolvimento e quanto que eu devo escrever de conclusão. Bom, isso não é uma norma ABNT, mas há quem defenda que, por exemplo, um trabalho bacana é você escrever da parte textual toda, você escrever 10% de introdução, 10% de conclusão e 80% de desenvolvimento, né? Então, é uma estimativa, não é exatidão, né? Só para ter uma noção. Então, 10% você escreve na introdução, 80% no desenvolvimento e 10% do trabalho pesquisado na conclusão. Mas a gente vai ver mais detalhado daqui a pouco para entender um pouquinho melhor. Mas isso são especialistas que defendem, né? E o que pede a introdução? Então, quando a pessoa lê a introdução, o leitor ele deve sentir-se esclarecido a respeito do teor da problematização do tema do trabalho, assim como a respeito da natureza do raciocínio a ser desenvolvido. Então, é por meio da introdução que quem lê, quem tem acesso a esse trabalho, vai saber o teor do desenvolvimento. Não é um espólio, né? Não é dar um spoiler, como diz por aí, né? Aguça a curiosidade da pessoa por meio da introdução, para que ela dê continuidade na leitura. É por meio da introdução que a pessoa vai saber da profundidade do trabalho. Você deixa a pessoa curiosa para dar continuidade na leitura. Então a introdução requer isso, além de explicar, né, o que a pessoa vai encontrar pela frente quando ela continuar lendo, né? E dentro do desenvolvimento é o perfil ideal, né, para o tema do trabalho, né? É um ambiente ideal de trabalho, onde você expõe todo o seu empenho, toda a sua pesquisa, todo o seu esforço, né, bibliográfico, de pesquisa, né, de levantamento e por aí vai, né? Onde está lá o objetivo geral, onde foram usados os métodos que você fez, né, que você utilizou. E dentro também do desenvolvimento que está o conteúdo, né, que obedece à organização que está lá na introdução, né? Ele vai nessa organização de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Observando requisitos como a gradualidade, né? Ou a coesão, a coerência e a unidade. Então é aqui que é a parte séria, né? É a parte nervosa da pesquisa feita quando transformada em escrito, né? Ou em dissertação. E a conclusão, né, óbvio, né, o nome já diz, é a parte concluinte, né, onde conclui, onde você dá um fechamento. E é onde está o ponto de vista de quem escreve, né? É ali nesse momento que ele dá a interferência dele, né, sobre o tema e a conclusão do trabalho realizado, né? Ele pode dizer os pontos positivos, os pontos negativos, aqui ele tem espaço para comentar sobre, né? A pessoa que escreve tem esse espaço aí. Então, esses 3 itens, né, caracterizam, né, são os elementos principais da pesquisa. Né? É a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E aquilo que eu acabei de falar agora, né, de quantidade, então você pode escrever 10%, talvez, não é uma regra básica, tá? Mas você pode escrever talvez 10% na introdução, 80% do desenvolvimento, e também 10% de conclusão. O fato é que o desenvolvimento é a maior parte, né? Tem que ter a maior parte de escrito, né? E agora, né, os elementos pós-textuais, né? Que são, no caso, as referências, né? Que é obrigatório, não esqueçam nunca, né? Toda pesquisa você tem que mencionar onde foi que você se baseou.
Principalmente se você citar, né? Geralmente tem que ter as citações da onde que você tirou essa citação. Tem que mencionar aqui nesse momento nas referências, que é considerado pós-textuais. E lembro que pós-textuais também você não conta como página. Ela pode até aparecer, mas não como página de produção, né? Ele aparece lá no sumário, né? O número da página, mas não como quantidade produzida, tá? A quantidade produzida é considerada apenas na parte textual. E segundo a norma BNT, os pós-textuais, né, o que vem a ser? Então após o momento, né, é o primeiro momento e o segundo passo dado, né? Após o primeiro momento e o segundo passo dado. O que segue nesse momento deve conter, né, o que vem após o conteúdo, né? Ou seja, quais foram as formas de obter a referência para o conteúdo. Esse deve ser composto por referências bibliográficas, anexos, né, índices que podem ser integrados ao trabalho. Há quem defenda também que nas referências bibliográficas não coloque dessa forma, né, essa forma de apresentar escrevendo referências bibliográficas. Há quem diga que coloque apenas referências, porque as referências elas podem ser bibliográficas, né? Bibliográfica, tudo que é bibliográfica nos remete a livro, né? Mas as referências não precisam ser apenas livros, né? Pode ser um site, pode ser um vídeo, pode ser um jornal, pode ser. Então, há quem diga que coloque apenas referências. Esqueça a bibliográfica, a não ser que for apenas referências de livros, né? E sim, referências bibliográficas. Mas lembrando que referências têm uma infinidade, né, de modalidades, de tipos de referências. Sendo que se você colocar referências bibliográficas, subentende-se que são apenas leituras feitas por meio de livros, né? Bibliográficas, né? Bibliografia, né? Então, grafia tem a ver com letras, né? E as referências bibliográficas são colocadas depois da conclusão, né? É uma regra que deve ser seguida, né? Então, deve ser colocada depois da conclusão e apresentam a relação dos documentos, né, consultados para a elaboração do trabalho científico. E são listadas as obras citadas no corpo do texto, né, e obras consultadas como apoio. Além disso, né, segundo a BNT, tipos de trabalhos científicos são apresentados. Né? Você não tem só um modelo, um tipo, uma forma. Né? Basicamente são três. Né? São os trabalhos de pequeno, médio e grande porte. Os trabalhos de pequeno porte, como fichamentos, resenhas, resumos e esquemas, e produções textuais mais informais, como reações, avaliações, análises, né, e comentários, possuem de 1 a 10 páginas, né? Sei lá, é um trabalho bacana, de 1 a 10, depende da instituição a exigência, né? Os trabalhos de médio porte, né, como artigo científico, o projeto, né, o projeto de pesquisa de campo, projeto de ação social e ministerial, projeto de trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC, e relatório, né, como portfólio e relatório de estágio, eles possuem, em média, entre 10 a 30 páginas. Né? É uma média aí de um trabalho bacana, né, sendo considerado como de médio porte. Já os trabalhos de grande porte, né, como o trabalho de conclusão de curso, né, por exemplo, a dissertação de mestrado, né, e a tese, tem mais de 30 páginas, né, o mínimo 30 páginas. Na minha dissertação de mestrado, por exemplo, ela fechou-se lá com 168 páginas, se não me engano. Geralmente os trabalhos de mestrado para frente, né, para cima, ou para mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem mais de 100 páginas. Pelo menos eu não me lembro de ter visto uma dissertação acadêmica com menos de 100 páginas ou com essa quantidade de 30 páginas. Mas é aceito. Se fizer com 30 páginas, sendo ele bem escrito, é aceito. Lembro também que tudo que foi dito aqui não foi de autoria minha, mas sim foi extraído, né, dos sites normasabnt.org e também do próprio site da ABNT, né, abnt.org.br. Bom, espero ter contribuído e por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço.